Paramos neste momento para meditar na Palavra de Deus e compartilhar com todos vocês. Vamos continuar meditando na Palavra de Deus e queremos nessa oportunidade ler um versículo que se encontra na carta aos Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo de número 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente o que agora o deterá, até que do meio seja tirado. Glória a Deus. Estamos andando nas Escrituras acerca da operação do erro e também a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo planta o trigo, planta a boa semente. O inimigo planta o joio. É bom ver esses dois lados. Quem está ao lado de Deus planta boa semente. Quem está ao lado do inimigo planta joio. E estamos aqui diante de um texto, de um versículo que fala muito claro. Vamos ler esta palavra no dicionário sobre detém, que é uma palavra em ação, é um verbo. Detém é um verbo que tem deter, transitivo direto, é uma ação direta da parte de Deus. Proceder à detenção, prender, reter a força, fazer parar, suspender a progressão. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, e ele escreve guiado pelo Espírito Santo sobre o mistério da maldade. Eu já disse a você em outras oportunidades que é necessário se buscar a revelação da palavra de Deus, porque muitas vezes o inimigo opera de forma muito clara, se manifesta de forma muito clara, mas também se manifesta em área. Se o homem e a mulher não tiver discernimento, conhecimento, é enganado. Veja que Josué foi enganado, um homem que nem Josué, um guerreiro que nem Josué. O povo pegaram os animais e formaram aquela viagem, era vizinho ao povo de Israel, a Josué. Mas diz que eles pegaram pão seco, hoste velhas, calçado velho, roupa velha, e colocaram sapato velho nos pés, vestiram roupa velha, colocaram naquela viagem pão seco, hostes, copos, em outras palavras, definir bem claro, velhos, e filtraram entre o povo de Israel e fizeram Josué com o povo jurar por não destruir aquele povo diante de Deus. Porque eles sabiam que ia ser manifesto, que eles não vinham de longe. Porque quando viram aquele povo entrar entre o povo de Israel,
perguntaram a ele, especificamente Josué, de onde vocês vêm? E eles disseram, meu Senhor, a gente vem de muito longe. A caminhada que a gente vem é uma caminhada de longa distância. Está aqui, os pães secaram, os calçados ficaram velhos, as roupas. Está aqui. E assim levaram a Josué jurar, fazer aquela aliança de não destruir aquele povo, porque eles fizeram Josué acreditar naquelas palavras. Você sabe, a primeira vez que eu meditei nesse texto, ou passei a vista, eu fiquei meio sentido com Deus. Verdade. Eu fiquei dizendo a mim mesmo diante de Deus, olha Deus, um homem que nem Josué, o Senhor deixasse ser enganado pelo aquele povo, pelos seus inimigos, e o Senhor não revelou, não avisou. A gente às vezes quer colocar culpa em Deus. A gente às vezes quer achar que Deus comete injustiça. Mas Deus conhece o coração do homem, o pensamento. Não foi diretamente uma maldade, foi por causa do acontecido. E um homem que nem Josué, íntegro, um homem sincero com Deus, acontecer aquilo. E outra vez, outra oportunidade, Deus me deu de cara, de frente. Está aqui a resposta porque Josué foi enganado. Veja aí na minha palavra. E foi bem claro, claro e esclarecedor. Dizendo que Josué foi enganado porque não orou a Deus. Você observa que viver uma vida de oração é uma vida de vigília. Mas há momentos especificamente que tem coisas que chegam a gente que é necessário orar. Ora, Josué ouviu aquelas palavras e ele simplesmente acreditou e não apresentou a Deus. E eu quero dizer que é por isso que Satanás engana. Porque ele leva as pessoas a acreditar na mentira dele. Ele leva as pessoas a acreditar por não conhecer a verdade. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Josué foi enganado, o inimigo enganou a Josué por isso. Porque ele somente ouviu e acreditou e não colocou em oração diante de Deus. Então aqui diz a palavra de Deus. Porque já o mistério da injustiça. Sabe quando eu vejo isso daqui? E eu vejo esses grupinhos de pessoas hoje que gostam de injustiça, gostam de abrir a boca injustamente, apontar os outros. Cuidado nisso, que o inimigo enrola muita gente nessa parte aí, viu? A Bíblia diz, não julgai nada antes que não seja manifeste. Espera o tempo certo, mas tem gente que tem uma pressa. E o inimigo fica cutucando, cutuca, fica aquela inquietação terrível. Diz, vai, é assim, vai. E depois cai na prensa. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem um discernimento da palavra, e se o negócio for difícil, vai para a oração. Mas espera Deus dizer sim ou não. Espera Deus dizer sim ou não, porque a palavra de Deus é essa. E Jesus diz que quer que a nossa palavra seja assim. Sim, sim, não, não. E o que passa é procedência maligna. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a cada dia, em nome de Jesus. Prosseguimos nas próximas, se assim o Senhor nos permitir continuar meditando na sua palavra.